mostrando uma dessas funcionalidades que a gente mencionou, que o Fábio mencionou, que a gente lançou na semana passada. Que seriam, o que eu vou falar é da parte de receber chamadas do WhatsApp e também de disparar campanhas de WhatsApp. Então, em vez de falar, eu prefiro mostrar. Então, eu vou simular aqui, eu estou numa conta aqui que a gente usa para teste, aqui em produção mesmo. Então, a gente começa lá na aplicação mesmo, eu vou lá na caixa de entrada, eu como supervisor daquela inbox, eu tenho acesso a campanhas. Para quem já acessa campanhas de mensagem de texto, de SMS comum, é o mesmo ponto de partida, tá? Que a gente tem para o WhatsApp. Então, eu vou lá no criar campanhas, posso dar o nome para minha campanha, é, campanha Brasil. Aqui eu posso escolher os números, no caso aqui essa conta só está com o número de WhatsApp, mas se eu tivesse número comum e número de WhatsApp, a gente conseguiria diferenciar eles pelo íconezinho aqui. Até porque a gente sabe que o mesmo número pode ser um número de linha convencional, como também o WhatsApp. Então, isso aqui fica mais fácil de você selecionar qual é o canal que você vai estar disparando a mensagem, vai disparar naquela campanha. A gente seleciona, o próximo passo é selecionar um template. Desculpa que tem inglês, porque essa conta aqui é em inglês, mas esses templates eles vêm da Meta. Então, os templates eles têm que ser previamente criados e aprovados pela Meta. Então, se eu for lá na parte de gerenciamento do WhatsApp, aqui, ó, no gerenciamento de templates, que eu acredito que vai ser o nome em português, lá você tem toda a lista de templates que você pode criar. Então, como o Fábio estava mostrando, tem alguns tipos de templates que você pode escolher. E aqui na Meta que você faz a criação, passa por uma aprovação da própria Meta, e uma vez que é aprovado, ele fica disponível para ser utilizado aqui no aplicativo. Então, eu vou pegar só um aleatório aqui, você pode ver, a gente tem algumas variáveis aqui para deixar a mensagem mais personalizada. Então, eu vou botar aqui um oi, oi fulano, essa mensagem é da minha empresa, eu gostaria de te convidar para um evento no escritório localizado, eu posso falar aqui o endereço da empresa. E aqui, ao invés de usar uma variável já do contato, vou fazer o seguinte, eu vou usar uma variável de texto. Na próxima semana. Aqui a gente vai ter um preview de como que vai ficar aquela mensagem, como que a pessoa vai receber ela. Se tiver de acordo, eu vou pro próximo passo. Nesse próximo passo é basicamente o quê? Basicamente escolher para quais pessoas, ou qual grupo de pessoas eu quero mandar quero disparar minha campanha. Então, existem duas formas de a gente fazer isso. A gente pode selecionar grupos, então a gente tem um grupo de contato. Acho que eu tinha criado um aqui. Vamos supor que eu participei de um workshop e eu quero reengajar com as pessoas, com os leads, né, com os contatos que eu fiz naquele workshop. Então, eu tenho aqueles contatos, eu posso fazer isso. Eu posso ir em contatos individuais, então, se eu quiser mandar para o Ramon, eu venho aqui, seleciono ele. Eu posso ter uma combinação dos dois, então, se eu tiver algum grupo e também quiser adicionar contato, isso também é possível. Vou só fechar aqui, porque eu vou mandar só para mim mesmo nesse momento. Deixa eu voltar aqui. Um detalhe. Você pode ver aqui, ó, que tem um limite aqui de destinatários. Esse limite também vem da Meta. Então, se a gente for ver aqui, ó, lá na parte de gerenciamento do WhatsApp, a gente tem um limite de mensagens. Esse limite de mensagens aqui é o que a Meta define como limite de envio de mensagem que a gente pode fazer. Então, por isso que aqui nós estamos limitados a 2.000 destinatários. E eu tenho um grupo de 2.000, mas nesse caso aqui eu estou mandando apenas para uma pessoa. Então, se eu estivesse mandando para 230, aqui ia estar atualizado para a gente ter essa visibilidade. O próximo passo é quando que eu vou disparar minha campanha. Então, a gente pode disparar a campanha agora. Eu posso agendar para hoje mais tarde, um outro horário, que pode acontecer também. Às vezes você quer mandar isso, disparar isso no final de semana e você não vai estar trabalhando, então você pode deixar isso agendado. Algumas configurações aqui que são relevantes ignorar contatos com conversas abertas. Então, muitas vezes você tem muitas pessoas sendo atendidas pelos agentes e você não quer interromper aquela conversa com uma mensagem que às vezes pode não estar relacionada ao tópico da conversa que está sendo tratada. Então, nesse caso, você pode optar na verdade, ativar e não enviar mensagem para as pessoas que estão sendo atendidas por algum agente. Tem alguma conversa em andamento. E eu também posso escolher respeitar o horário do local onde aquela pessoa está. Então, isso aqui é muito relevante, porque às vezes você não quer mandar uma mensagem às 11h30 da noite ou às 3 horas da manhã para algum cliente seu, porque isso pode gerar
insatisfações. A título de teste, eu vou desabilitar os dois aqui só para poder receber, porque eu tenho um monte de conversa em aberto. Eu vou para o próximo passo, que é a minha confirmação. Então, dei o nome aqui da campanha, eh, qual que é o número que, que vai disparar a minha campanha, quantas pessoas vão receber, quanto vai ser disparado e qual que é um preview aqui de qual que vai ser a mensagem que vai ser enviada. Vou disparar. Aí é o seguinte, assim que é disparado, a gente consegue ter uma visão de qual está sendo o engajamento e o nível de recebimento da campanha para aquele grupo de pessoas. Então, se eu atualizar aqui, ó, chegou aqui para mim. Olha lá, ó. Então, uma mensagem foi enviada, uma mensagem foi entregue. A gente sabe que no WhatsApp também tem a opção de lida. Esse lida aqui só vai constar aqui caso a pessoa que recebeu ele tenha aquela opção habilitada. Então a gente sabe que algumas pessoas não têm, então aquelas pessoas que não têm não vão refletir nesse status aqui. No meu caso eu tenho, eu recebi aqui, eu vou abrir mensagem, vai constar como lida, vou atualizar aqui para vocês verem. Está constando como lida. E essa envolvido a pessoa respondeu, a pessoa engajou, porque isso é um dos pontos mais importantes quando se trata de campanha. Porque não adianta a pessoa só receber a mensagem, né? Muitas vezes a gente quer receber uma resposta dela, a gente quer ter algum tipo de engajamento. Então eu vou responder aqui a mensagem, e ele vai constar agora que houve um engajamento naquela campanha. Vou atualizar novamente. Aqui embaixo eu consigo fazer o filtro pelos status, né? Então, obviamente aqui foi só uma pessoa, mas se eu tivesse um grupo grande de pessoas aqui, de 1000 pessoas, fica mais relevante você querer ver quem que são as pessoas que responderam, porque talvez sejam o grupo de pessoas que você vai querer entrar em contato primeiramente, ou às vezes é o grupo de pessoas que você vai querer engajar numa nova campanha. Então a gente consegue dar essa visão aqui de acordo com os status. Aí, imagina o seguinte, então a gente disparou uma campanha, teve um certo nível de engajamento, mas uma coisa que é muito legal também, se fosse possível, é a gente poder receber uma ligação dessa pessoa, não é isso? Então, isso é um outro ponto que a gente fez, que permitir receber chamadas do cliente. Então, como que a gente faz isso? Então, aqui eu vou ficar na mesma conta, só que agora eu vou no admin. Bom, ups, vocês estão vendo minha tela novamente. Deixa eu voltar para o mesmo PBX que eu estava. Então, agora essa outra funcionalidade, que é a funcionalidade de receber chamadas do WhatsApp. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que ir lá no admin para poder ativar o recebimento de chamadas. Então, a forma que a gente faz isso a gente pode ir aqui, ó, uma forma fácil, ó, sistema telefônico. A gente tem esse filtrozinho aqui de número de WhatsApp, então a gente tem os ícones aqui que ajudam a gente a ter uma visão clara do se é um número de linha convencional apenas, se é um número que é tanto uma linha convencional quanto também o WhatsApp, ou se é um número que é apenas de WhatsApp. Então a gente consegue ver isso pelos ícones. Então eu vou ativar para esse número. Por algum motivo a minha mensagem aqui está aparecendo em inglês, mas aqui está basicamente informando que a opção de voz do WhatsApp está desabilitada, se eu quero habilitar. Então, uma das opções é simplesmente eu clicar aqui, ó, em ligar. Mas eu vou fazer diferente para vocês verem que tem uma outra opção. Eu posso vir também aqui no configurações, número do WhatsApp. Aqui, ó, aí ficou em inglês, mas aqui está falando para eu ativar a chamada de voz, que é o que a gente quer fazer nesse momento. Então, eu posso só habilitar aqui. Já vai aparecer a opção de eu salvar. E uma outra opção fortemente recomendada, mas existem casos que às vezes a empresa não vai querer fazer isso, é mostrar aquele íconezinho de chamada. Isso aqui é basicamente para quando eu, como cliente, estou conversando com você, para eu ver que tem o íconezinho do telefone, o que significa que eu sei que eu posso te ligar. Então, se eu quiser fazer isso, eu preciso habilitar esse togglezinho. Vou salvar aqui. Significa que agora eu já posso receber a chamada. Então, eu vou voltar lá na mesma conversa que eu tive, por exemplo, com que eu recebi a mensagem. Eu vejo que eu tenho o íconezinho de chamada e vou fazer uma ligação. Vocês vão ver que vai aparecer. Eu tenho que voltar pro aplicativo.
para vocês verem tocando. Estou lá trabalhando, a opção de chamada já está ligada, eu posso estar em qualquer lugar aqui, vou apertar para ligar agora. Vocês vão ver que vai aparecer aqui chamando. Apareceu, vou ligar. O meu smartphone. E eu tenho muitas abas, eu coloco em todas as abas. Eh, Consigo receber a chamada. Pronto, consegui tirar das um minutinho, pessoal. Pronto, vou ligar. Então, o que eu posso fazer em seguida vou voltar na parte de Analytics. Ele abriu outra aba e vocês não estão vendo. Se eu for na parte de relatório de ligações, aquelas chamadas de WhatsApp, elas também constam. Então aqui, ó, vocês conseguem ver as ligações e a gente tem um íconezinho também que mostra, que é uma ligação de WhatsApp. Isso aqui vai diferenciar, da mesma forma que a gente tem um íconezinho de telefone comum, de uma ligação comum, a gente vai ter o íconezinho do WhatsApp para diferenciar os dois. Então isso aqui, essas duas funcionalidades, foram as duas funcionalidades que a gente liberou na semana passada, então a gente consegue permitir que as empresas recebam ligações dos clientes e a gente consegue também permitir que elas disparem campanhas para os seus clientes também.